Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Aquele convite diário, pessoal, para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e nas redes sociais, não se esqueçam, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e sempre dedicado aos assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos colocar em campo aqui os nossos convidados de hoje. Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar com você aqui, um prazer dividir a bancada com meu colega e grande mestre Fabiano Caldeira. E tenho certeza que vai ser uma terça-feira de muita conversa, de muito aprendizado, de muita troca de experiência. Conforme já antecipou aqui o nosso Tony Mastaler, com a gente também o Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meu amigo. Prazer estar aqui mais uma vez. Uma alegria grande, ao lado do meu amigaço, né? Tony Mastaler. Rapaz, é sempre uma honra estar ao lado desse grande amigo e aqui sob o seu comando também, viu, meu amigo? Uma alegria grande. Então vamos lá, o nosso primeiro assunto de hoje. Na estrutura de uma agência, o planejamento é percebido como uma espécie de cérebro. Não por acaso, os profissionais dessa área são conhecidos por seu olhar atento para tudo o que acontece no mundo e nos mercados de seus clientes. Ao reunir e processar informações vindas dos mais variados lugares, é que se tornam capazes de traçar as diretrizes, de traçar as estratégias que vão guiar as marcas atendidas ao encontro de seus objetivos de marketing. O grande desafio dos planners, ou seja, dos planejadores, né? O pessoal desse planejamento, porém, tem sido encontrar informação de qualidade, já que os gráficos das pesquisas nem sempre mostram aquilo que realmente pode fazer a diferença. Tony, vou fazer uma analogia aqui com a primeira frase que eu li dessa nota, que na estrutura de uma agência o planejamento é percebido como uma espécie de cérebro. E se a gente tem esse cérebro e você não tem a pesquisa, digamos que faltam algumas coisas nesse cérebro, faltam alguns neurônios, né? Daí a analogia, essa é a analogia. Aí a coisa não vai, né? Pois é, Mauro. Eu acho interessante essa frase, mas eu quero começar ela dizendo o seguinte: com certeza o planejamento é uma parte importante, como com certeza todas as partes de uma agência são importantes. Elas não existem para agradar alguém ou para qualquer coisa, elas têm uma função básica. Agora, dentro da linha de você criar, tanto de você planejar, tanto de você imaginar o que faremos, né? Hoje em dia já não existe mais aquele conceito velho, ultrapassado, do o cara genial, o cara que deu uma sacada. Isso é bonitinho em filmes e coisinhas desse tipo, novelinhas. A realidade é que você precisa de dados, porque muitas vezes, a gente vai falar disso hoje, você vive, como todo ser humano, vive numa bolha. Não, eu sou antenado, eu sou cidadão do mundo. Você vive numa bolha. E se você vive numa bolha, você não está analisando a coisa como toda. Qual é a única ferramenta capaz de te dar uma fotografia clara do todo? A pesquisa. Então, claro que você pode ter os maiores criadores, os maiores artistas, você pode ter um time fantástico. Se você não tiver uma boa pesquisa, pega tudo isso e guarda, porque você não vai colocar num bom trabalho. É por aí. O que é uma boa pesquisa, Tony? Olha, uma boa pesquisa é algo que reúna informação fidedigna. As coisas hoje são muito rápidas, então ela precisa fazer isso num tempo muito curto, mas sem perder a qualidade de jeito nenhum. Ou seja, ela precisa ter credibilidade, o que vamos combinar nesse departamento. O Brasil tem vivido histórias estranhas com alguns grandes estrelões aí da pesquisa, né? Infelizmente, todo mundo sabe que quando chega perto de eleições a gente tem problemas com pesquisa que depois são
são, não, aconteceu isso por causa daquilo, etc. Tal. O Brasil tem sempre uma explicação interessante para o insucesso. Você precisa ter tecnologia de ponta para fazer com que essas coisas sejam bem processadas, bem resolvidas, mas, acima de tudo, numa velocidade boa, mas, acima de tudo, você precisa ter credibilidade. Aí está a sua boa pesquisa. Fabiano, conforme destacou aqui o Tony, esses ingredientes que ele elencou para uma boa pesquisa, o primeiro que ele citou foi a questão da rapidez. O tempo é muito curto, né? O tempo é muito curto para se fazer uma pesquisa e também, por outro lado, essa pesquisa dura muito pouco tempo pelo dinamismo do dia a dia e da vida das pessoas, né? Então, as estratégias também têm que ser tomadas logo a seguir, porque a pesquisa perece, né? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de entrar um pouquinho na pauta, deixa eu fazer meu momento Xuxa aqui, Mauro. Opa. Quero mandar um beijo aí, já que a gente está falando de publicidade, mandar um beijo grande para o nosso querido Lula Vieira, um dos monstros aí da publicidade dos anos 70, 80. Eu tive o prazer de trabalhar com ele algumas campanhas e foi vacinado ontem, está feliz da vida, que tomou a primeira dose da vacina. E então, um beijo para o Lula aí, que é um monstro do rádio também, né? Se bobear, é amigo do nosso querido Fausto Camunha. Certamente. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa questão do planejamento, eu fico muito à vontade para falar, porque eu sou oriundo da área de criação, né? Eu sou redator publicitário, mas a minha carreira começou na TV Tribuna, que é afiliada da Rede Globo, e a gente trabalhava demais com números, né? E essa cultura da pesquisa, ela vem sendo cada vez mais cultivada e vem sendo cada vez mais aproveitada, como o Tony bem falou, não só por uma questão de ser importante, porque, de fato, não existe mais essa coisa da sacada criativa, né? Ou melhor, até existe, mas a sacada criativa sempre está baseada em números que a pesquisa nos fornece, né? Então, não tem mais, e me permita ser um pouquinho mais informal, porque a propaganda nos pede isso, mas não existe mais aquela figura do porra louca criativo que teve uma ideia, juntou ovo com globo terrestre, fez uma capa de revista de $50 mil. Isso não existe mais. Sem a pesquisa, a propaganda ela tem um rumo completamente errado, e hoje, cada vez mais, dinheiro jogado no lixo, uma comunicação que é feita sem pesquisa. Para te responder diretamente, Mauro, sobre o prazo de validade das pesquisas, hoje em dia, com a questão do advento da nova era de marketing, em que o consumidor não é mais passivo, mas ele é muito ativo, né? Então, a gente tem o produto, seja ele um candidato político, um iogurte ou um sabão em pó, essa marca tem a necessidade de se comunicar com o seu consumidor. E não existe comunicação interativa sem pesquisa. Não existe comunicação interativa sem pesquisa. Então, a gente está falando hoje de uma ferramenta que na propaganda é tão essencial quanto o ar que a gente respira. Simples assim. Fabiano, essa pesquisa para o trabalho da comunicação publicitária, para o desenvolvimento, para o planejamento de uma campanha publicitária, vamos dizer assim, em que momento ela acontece? Ela é feita pela agência de publicidade ou o cliente, quando quer fazer, o anunciante, quando contrata a agência, já vem com a pesquisa pronta? A grosso modo, Mauro, funciona assim. A agência tem eu vou falar bem a grosso modo assim. A agência geralmente tem um departamento de criação, que são as famosas duplas, departamento de mídia, que é o departamento responsável pela compra. Por que eu vou investir no programa Gente que Fala da Rádio Trianon, da Rádio Universal, e não vou investir em outro programa de rádio? Porque eu vou mensurar quantas pessoas estão ouvindo, estão nos assistindo pela internet, e tem um termo chamado CPM, que é custo por mil. Então, o departamento de mídia faz esse tipo de análise, que a gente fala que é o quilo da propaganda, o CPM, né? Além disso, tem o departamento de planejamento. E aí, o departamento de planejamento das agências, principalmente as grandes agências, são a interface com os institutos de pesquisa. Tá? Então, eu sou diretor de marketing de um determinado produto, por exemplo.
Aí eu falo, eu quero fazer um comercial, só que eu preciso saber entender um pouco mais sobre o público-alvo do meu comercial. E isso que é o mais importante. Então, antes de chamar o Tony para estrelar a nossa campanha publicitária de forma brilhante, eu preciso saber para quem eu vou comunicar. E aí a agência de propaganda não tem know-how para isso, tá? Quem faz isso aí é o Instituto de Pesquisa, que sempre trabalha em conjunto com as agências, né? Então, eu sou diretor de marketing, eu chamo a minha agência de propaganda e dou o que a gente chama de briefing. Então, eu preciso fazer uma campanha assim, o meu objetivo de marketing é aumentar em 5% o share, né, que é a participação de mercado do meu produto, e o meu público-alvo é esse. E aí a agência chama o Instituto, e o Instituto desenvolve esse trabalho. Posso aprofundar mais um pouquinho? Pode, eu só quero acrescentar uma outra coisa aí para você também esclarecer. É a pesquisa, então, no plano de mídia, onde é que aquele produto vai ser anunciado, que é o peso, é o quilo da propaganda que você falou, e no seu momento, no seu trabalho de criação do texto, a pesquisa vai te orientar para quem você está falando, então seu texto vai estar apoiado nisso. Mauro, excelente observação. São dois tipos de pesquisa, né? Então, pesquisa de audiência, que o pessoal comumente chama, né, Tony, de Ibope, de Datafolha, que mede a audiência. Quando eu estou vendo pesquisa de audiência, eu estou vendo o consumo do meu público de mídia. Eu estou avaliando como o meu público consome mídia. O meu público ouve mais rádio. O perfil de rádio, quem ouve rádio é um público mais jovem, é um público mais velho, enfim, né? E aí existe o outro tipo de pesquisa, que é uma pesquisa um pouco mais diversificada, sofisticada, que a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis de pesquisa, creio eu, mais para frente, que é para avaliar o que o meu consumidor em potencial quer do meu produto. Detalhe, principalmente, Mauro e Tony, no aspecto emocional, porque dificilmente a gente compra sucrilhos, né? A gente compra, na verdade, nutrição para os nossos filhos, né? E por aí vai. Foi um exemplo meio sem graça que eu dei agora aqui, mas é só para elucidar um pouquinho isso aí. Não, mas foi elucidativo. Você ia completar, você ia dizer alguma coisa a mais? Você tinha falado... essa deixa eu questão, entrar com... Pode seguir. Isso. Mas a tua intervenção foi cirúrgica e foi para explicar só mesmo que existem esses dois tipos de pesquisa. E o ponto de convergência é que os planners, que nem você colocou, eles trabalham com a pesquisa de audiência. A pesquisa de audiência geralmente vem dos próprios veículos de comunicação. Tá? Então, eu sou diretor de planejamento de uma agência grande, eu recebo o pessoal do marketing da Record, ou da Globo, enfim, ou da Rádio Trianon, e o nosso bate-papo é analisar os dados, né? E fazer essa abordagem. Quando é pesquisa do público-alvo, do consumidor da campanha, aí a interface é sempre com o departamento de marketing da empresa que faz a encomenda, vamos chamar assim. Muito bem, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, por imagem nas redes sociais, e às terças-feiras a nossa conversa aqui sempre sobre a comunicação, programa apoiado pelo Instituto Orbis de Pesquisa. Mais um assunto para a gente: a publicidade e o marketing andam de mãos dadas, e uma das teorias de marketing que mais influenciaram a publicidade foi a do posicionamento de marca, ou seja, como ela irá se encaixar na mente do consumidor ou possível consumidor. Não é algo que se faz com o produto, e sim com a mente do público. O foco deixa de ser os atributos do produto ou serviço e passa a ser os benefícios decorrentes desses atributos e as diferenças em relação às ofertas da concorrência, uma ação para a qual as pesquisas se tornam ferramenta fundamental. Tony, não era assim antigamente na publicidade, falava-se muito mais dos atributos dos produtos do que dos benefícios que eles trariam para o usuário deles, não? Então, é verdade, eu vou pedir licença total, Mauro, quero contar uma micro historinha e depois quero passar, porque a gente tem que saber reconhecer o assunto e a pergunta para o Papa, que é o Fabiano, da questão de marca. Então, aí fica mais tranquilo. Mas antes que o Papa fale, quero te contar o seguinte.
tem uma história que eu acho que mostra muito claramente, né, do marketing político. Então, tem uma rua numa cidadezinha pequena, e uma parte desta rua tem um rio, e a outra parte tem as casinhas, né? E toda vez que chove, enche, as pessoas ficam inundadas, etc. E um candidato vai lá e fala: olha, eu quero prometer para vocês que eu vou aqui pavimentar tudo isso, isso aqui vai acabar. Aí todo mundo fala, ah, legal, etc. Dali 2 semanas vai um outro candidato e diz, ó, nós vamos cuidar disso aqui, sim, etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na quadra de trás da rua, eu vou fazer um campinho de futebol, porque eu já fechei um contrato com o Corinthians, e vai vir um olheiro 2 vezes por ano aqui para levar os nossos meninos para o time principal. O segundo cara está eleito. Mesmo que as pessoas que morem na rua tenham esse pensamento de que não, vamos resolver isso, lá dentro da cabecinha deles vai ter aquele pensamento do tipo, eu já convivo com essa enchente, o outro está me resolvendo. Não é racional esse pensamento, né? Mas vamos lá, explicando. O outro está me prometendo que vai resolver uma coisa que nunca ninguém resolveu. O outro está me trazendo uma esperança. O consumidor tem pensamentos que ele sabe que pensa e tem pensamentos que ele não sabe que pensa. E é aí que a gente mexe. Mas me permita, por favor, falar de marca, convidar aqui o nosso amigo Fabiano para participar da conversa. Fala, Fabiano. Ô, Pedro, obrigado pela gentileza aí, viu? Mas elogio de amigo não vale, viu? Depois tem que pagar em cerveja, né? Depois da pandemia, né? Depois da pandemia, sem dúvida, pelo amor de Deus. Um paradigma interessante para a gente não ficar também muito tecnicista, né? Muito o pessoal que nos ouve pela rádio, nos assiste pela internet. Na verdade, a necessidade do posicionamento de marcas, seja ela política, enfim, de produto, a gente sempre está transitando por esses 2 universos, tem a ver com o desenvolvimento humano mesmo. Aí eu posso mergulhar em antropologia, sociologia, tudo que é IA e filosofia, tá? Mas no fundo, como você bem falou, é a disputa por um pedacinho do nosso cérebro, né? Moradores do Brasil hoje, cidades médias, não vou nem citar São Paulo, que é a maior capital, é a maior cidade do país da América Latina, mas moradores de uma cidade média são impactados da hora que a gente abre os olhos, né? Por exemplo, Santos, que é uma cidade média, da hora que eu abro o olho, quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, o meu cérebro é impactado de 1.200 a 1.500 marcas. Então, eu abri o olho, eu bato o olho no lençol, tá lá Artex. Vou escovar o dente, tá lá Sensodyne. Eu vou tomar café Pilão. Isso a gente não repara, mas vai gerando um cansaço mental absurdo em todos nós. E esse cansaço mental, o que acontece? Eu estou cansado, eu consigo absorver menos coisa. E aí gera uma coisa que o Augusto Cury fala muito, que é o síndrome do déficit de atenção. Então, hoje em dia, é muito mais difícil eu ficar na mente do meu eleitor ou do meu consumidor do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás. E aí, porque é isso, antigamente a vida não era tão corrida, não tinha tanta esse carrossel, esse vendaval de marcas, e hoje em dia, além disso tudo, tem o estresse do dia a dia, tem essa questão toda. Então, o nosso grau de atenção às marcas estão cada vez menos fiéis. Nós estamos cada vez menos fiéis às marcas, a verdade é essa. E aí a necessidade dessa interatividade. Por quê? Para você criar a sua imagem, Mauro, Tony, não adianta só você fazer a sua comunicação formal, tradicional. A sua imagem é criada a partir principalmente da experiência que o seu consumidor tem com a sua marca. Vamos supor, se a gente marca de fazer esse programa de rádio, eu chego atrasado 15 minutos. A experiência que eu passei ao Mauro, que é o nosso comandante, ao Tony, que é o meu amigo de bancada aqui, a experiência que eu passei, falei, poxa, ele não tem responsabilidade suficiente para participar de um programa. Então, isso aí automaticamente é agregado, acoplado como sanguessuga na minha marca.
e eu posso fazer isso, a mecânica é a mesma, seja com pessoas, políticos ou conteúdos. Então, para concluir o raciocínio, a necessidade do posicionamento... Pode falar, Mauro. Agora, é que eu quero pegar um gancho numa coisa que você falou. Esse Tá. cansaço que nós temos, você falou, a gente acorda e você já vê a marca do lençol, a marca do creme dental. Esse cansaço em relação às marcas, é isso que faz com que anunciantes gigantes, e que não precisam fazer propaganda, porque eles vendem de qualquer maneira, com ou sem, eles fazem propaganda, eles anunciam para que essas marcas permaneçam na cabeça das pessoas, é o tal do top of mind. É por isso que acontece isso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Existe alguns tipos de propaganda. Então, tem a publicidade de varejo, que é aquele, olha, sal a R$ 2,99 o quilo. Mas existe a propaganda institucional, que é isso que você está comentando, que é geralmente quando o departamento de marketing da empresa está preocupado exatamente com o posicionamento dela. Então, quando a gente vê... Qual foi? Eu estava vendo a novela, essa Amor de Mãe, esses dias, e assim... Está tendo bastante merchandising agora. Foi da Casas Bahia. Casas Bahia. Foi da Casas Bahia. Casas Bahia, que diga-se de passagem, fantástico, porque juntou uma ação de venda propriamente dita com o gerenciamento da marca, Casas Bahia. Mas eles estão trabalhando o que... Quando a Coca-Cola aparece num filme, por exemplo, eles não têm necessidade de vender, né? Porque já tem o fluxo logístico, o trade marketing todinho. Mas existe a necessidade de você associar, como o Tony bem disse, um valor intrínseco, uma emoção. O Tony citou a esperança. Então, existe a necessidade de eu vincular a minha marca com essa emoção. A verdade é o seguinte, Mauro, se eu não estiver fazendo nada, eu estou sofrendo esse processo. A gente fala isso muito em treinamento de candidato. Se eu não me preocupar com nada, eu estou sofrendo esse processo. Eu sou de Santos, eu vou dar uma palestra em Fortaleza. Se eu chego para dar uma palestra lá em Fortaleza, uma das pessoas que está assistindo a minha palestra foi casado com uma moça que morou em Santos e ela botou um par de chifre nele, ele automaticamente não vai gostar de mim e não sabe por quê, como o Tony bem disse. São emoções que a gente não sabe, porque ele, no arcabouço da mente dele, ele já tem essa informação que Santos é associado a uma emoção negativa. Então, por isso tem essa necessidade de trabalhar essa marca. Você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens nas redes sociais, edição de terça-feira, sempre falando de comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai tratar do seguinte, pesquisa eleitoral, hein, gente? Por que pesquisa eleitoral gera tanta polêmica? Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais, edição de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Minha gente, olha, vem eleição, vai eleição, os levantamentos estatísticos de dados, as famosas e faladas pesquisas eleitorais tornam-se assunto não só entre os candidatos e campanhas, mas também de parcela considerável do eleitorado. Todo mundo acaba virando um pouco de especialista no tema e sempre as acusa de distorcerem a realidade. Porém, são usadas como divulgação
sempre que o resultado é favorável, não é? Fabiano, por que a pesquisa eleitoral gera tanta polêmica? Aquele que está atrás nunca acredita nela, né? Não é que não acredita, ele desacredita, na verdade. Né? A pesquisa eleitoral é sempre um tema controverso. E eu estava com medo de você me chamar antes do Tony, porque o Tony é muito mais polido que eu, e eu sou meio traumatizado com essa questão de pesquisa eleitoral, porque a grande verdade, Mauro, e o Tony queria que vá enriquecer mais o discurso nesse sentido, a grande verdade é que a pesquisa eleitoral é uma ferramenta fundamental, necessária, estratégica, mas o mercado é recheado de players que não são tão bacanas. Para ser light aqui, para a gente não falar de assuntos policialescos, né? Então, existe uma tendência dentro do mercado de pesquisa publicitária de se comprar pesquisa, para falar o português claro, né? E, infelizmente, alguns institutos se sujeitam a isso. Então, como é que funciona? Nós três somos candidatos aqui. Né? Então, saiu uma pesquisa dizendo que o Mauro está em primeiro, o Tony está em segundo e eu estou em terceiro. Né? Existem alguns institutos que se dão ao desserviço, e, aliás, de uma forma até antidemocrática, de propor, e assim, não tem problema a gente falar isso abertamente aqui, viu? Porque eu acho que é importante a gente aproveitar o momento para elucidar o cidadão que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e entender isso, porque o cidadão não pode ficar preso só a número de pesquisa, porque existe muito essa tendência. Mas voltando à linha de raciocínio, existem institutos que falam, olha, o meu preço de pesquisa é X, mas para eu fazer uma maquiagem desses números aqui é X mais Y. É um tema não tão legal de conversar, mas que cabe a nós, enquanto comunicadores, alertar a sociedade que existe muito isso. Tá? Então, assim, o recado que eu dou é o seguinte: reparem, a gente pega uma eleição, por exemplo, repara o número que está dando 40 dias antes da eleição e quando vai chegando próximo da eleição, o que acontece. Mas, dado o recado, vamos falar de coisa boa. Né? As pesquisas são tão questionadas, além desse assunto que eu falei, porque ela reflete uma fotografia do momento. Ulisses Guimarães, né, Tony, já falava isso, que pesquisa é como nuvem no céu, ela acontece. Então, já considerando que a gente trabalha com institutos idôneos, estratégicos e cirúrgicos, como a Orbis, tem um rio de cases aí para falar para nós disso, existe, de fato, essa influência. Então, saiu uma pesquisa hoje, o que acontece? O brasileiro tem o hábito de votar por emoção, no sentido assim, meu time já perdeu, eu estou desempregado, estou lascado na vida, eu não vou ter mais esse dissabor na minha vida. Eu não vou jogar meu voto fora. Vocês com certeza já viram essa expressão. Então, eu achava bom votar no Mauro, mas como o Mauro não tem chance de ganhar, eu vou votar no Tony. Tá? Então, assim, isso é um reflexo, mas não significa... É o voto útil, exato. Não significa que as pesquisas estão falando errado, mas que, de fato, há esse monitoramento. Mas, para cravar e passar a palavra para o Tony, eu quero deixar uma coisa assim, não é possível mais a gente fazer qualquer tipo de comunicação política ou não política sem a utilização dessa pesquisa, por mais que gere essa falácia toda no mercado. Mas não tem como. É você pegar um caminhão de dinheiro e jogar no lixo. Tony, para fazer uma explicação, porque já me perguntaram muitas vezes, em momentos de eleição, mas a pesquisa não dá certo, como é que pode? Aí a pesquisa, assim, a gente tem que explicar com muita tecnicidade, fica chato, mas vamos tentar traduzir em miúdos aqui de uma outra forma. As pessoas dizem assim, como é que você pode pegar uma pesquisa eleitoral, presidencial, com um universo lá de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e dizer que aquilo é o retrato fiel do que vai acontecer num país de 200 milhões de habitantes, né? Claro, tem metodologia aí, né? Como é que a gente consegue explicar isso trocando em miúdos? Olha, eu acho que você acabou de explicá-la, né? Assim, na verdade, isso é uma ciência, né? Equivocam-se as pessoas que pensam que pesquisa é algo feito, né,
ela é feita estranhamente quando os fins e os objetivos finais são de manipulação de dados, né? Então, eu sou candidato. Aí eu tenho, sei lá, eu acho que hoje em dia uns 3.500 amigos no Facebook, mais ou menos. Tá, então vamos fazer uma pesquisa desses 1.000 nos meus amigos de Facebook. É lógico que eu vou ganhar estourado, né? Então, assim, a metodologia que é Mas usada... Mas isso é enquete, isso é enquete. Isso que você está falando é enquete. Exato. Não, sim, o que eu estou falando é enquete, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando existe uma má intenção numa pesquisa, eu estou exagerando aqui, você direciona algumas coisas, né? Ela tem metodologia científica para nos trazer a realidade. Eu posso falar com muita tranquilidade do seguinte: o Fabiano acabou de citar alguns cases aí da Orbis, e assim é verdade. Agora, sim, a pessoa precisa se interessar por coisa correta. Se interessa por coisa correta, entra no site dos caras e vai ver, por exemplo, para quem que eles trabalham, o resultado desses trabalhos e tudo mais. Você vai ver que dificilmente dá uma variável pequena. Normalmente acerta. Quando muito, uma variável muito pequena. Ora, então por que muda? Fica aquela conversa, Mauro, do tipo assim, você consegue fazer tudo na vida com fé? Eu acredito que sim. Mas você consegue provar isso? Provar, não, mas eu tenho certeza na minha vida que a fé move montanhas. Eu fui criado assim e eu tenho certeza disso, eu vou morrer assim. Mas tá. Como a pesquisa é uma fotografia do momento, as coisas mudam, as pessoas falam, então tá. Eu já vi casos nessa minha vida que o candidato, falando de pesquisa eleitoral, o candidato manipulava as pesquisas para que ele conseguisse, na época que era permitido, etc., maiores investimentos na sua campanha. Inocentes seriam, então, os empresários que acreditavam nisso. Eu já vi casos que os caras tentavam maquiar os dados da campanha para sensibilizar o eleitor. Mas, para isso funcionar, você precisa maquiar uma pesquisa e botar muito, muito, muito recurso de divulgação nela para que ela possa começar a sensibilizar. Você está mexendo com uma realidade. Isso é impossível? Não. Mas tem que se tomar cuidado, porque você já está fazendo uma coisa torta. Então, assim, é muito complicado. Eu diria a você assim, a pesquisa é muito importante, as pessoas sim querem saber, porque é um perigo numa democracia você não ter pesquisa, né? E a pesquisa então direciona, então ela é mal. Não, ela te salva, porque senão você vai ser sempre surpreendido por alguém que domina o poder. Então, não. A soberania é do direito do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Então, dentro desse aspecto que a pesquisa vai nos tranquilizar. Porque não é possível que o povo tenha uma voz e a pesquisa resulte em outros resultados. E uma pergunta que eu já fiz aqui numa outra edição nossa, eu não sei se foi para você ou não, eu vou refazer aqui. Na pesquisa eleitoral, quando você vê o resultado que sai das urnas, aquele candidato que estava em primeiro, às vezes ficou em segundo ou em terceiro. Peraí, a pesquisa errou. Não, a pesquisa não errou, porque o que tem que ser lido no trabalho pesquisado é a tendência que existia ali. Se aquele candidato estava em tendência de queda, aquilo explica o porquê que ele não chegou em primeiro lugar, justamente pelo fato que a pesquisa é o retrato daquele momento. O outro momento é outro retrato. É isso? Não sei se eu fiz essa pergunta para você ou não. Eu também não lembro, eu acredito que não, mas assim, gostaria de comentar em cima dessa sua pergunta o seguinte aspecto. Às vezes você tem um instituto maravilhoso de pesquisas, ele faz uma pesquisa correta, e isso é uma ciência, precisa ter caras bons e sérios para fazer. Aí ele pega esse material e o candidato põe ela debaixo do braço e vai ele interpretar ao seu bel prazer. Você pegou a pesquisa e jogou ela fora. Porque o candidato não é a pessoa indicada para analisar uma pesquisa. Ele pode estar junto, óbvio que ele vai saber, mas as pessoas de comunicação é que vão saber interpretar esta pesquisa, pegar um viés de alta, um viés de baixa,
pegar o que está acontecendo. Eles pegam simplesmente um ou outro resultado e saem fazendo, no melhor dos termos, asnices, e aí acabam comprometendo todo um trabalho por conta disso. Então, uma ciência é fazer a pesquisa, outra ciência é interpretá-la. Isso é ferramenta de gente de comunicação. Gente de comunicação não é candidato, e candidato não é gente de comunicação. Uma coisa, quando quer fazer a outra, tem que se desligar, tem que cortar e fica só numa atividade. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sobre os assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Todo mundo já pesquisou alguma coisa para comprar na internet e imediatamente passou a receber anúncios de produtos semelhantes em todas as páginas. Por isso, e principalmente após o documentário O Dilema das Redes, muitas pessoas tentam entender como os algoritmos das redes sociais funcionam e se o conteúdo pode manipular os usuários. A resposta é sim, mas por mais que eles sejam muito eficientes em cruzar uma grande quantidade de informações, ainda não são capazes de entender muitas peculiaridades de cada pessoa. Quem quer falar primeiro, Fabiano ou Tony? Tony. Vou pegar aqui pelo final. Ainda não são capazes de entender muitas peculiaridades de cada pessoa. Eu aqui achava que os algoritmos já entendiam de tudo. Depois do dilema, dilema das redes. Né? O dilema das redes é fantástico. Então, ficar aqui é uma dica aos nossos ouvintes, aos nossos colegas que estão acompanhando nas redes sociais. O dilema das redes sociais é fantástico, vale a pena ver, tem na Netflix e em outras. Agora, os algoritmos são interessantes de se trabalhar, porque, veja bem, eles podem tudo. Mas, por exemplo, neste momento, então vamos tentar ser mais claros possível. Neste momento, por exemplo, um algoritmo do Facebook ou do Instagram que me fez ver que eu estava querendo comprar uma televisão, que vai me mandar ofertas de televisão, ele, por exemplo, já faz aquele cerco em cima dos meus contatos e vê que assuntos nós estamos tratando e tudo mais, para que eu tenha uma experiência de rede social mais interessante. Isso tem coisas a favor e contra. Olha que interessante. Quando eu faço isso, vamos supor que eu seja um defensor ferrenho de candidato X. Esse cara é o cara, eu sou ele mesmo, não sei o quê, bababá. Via de regra, a minha rede social vai estar meio desenhada para isso, né? Então, eu vou estar vivendo uma bolha. O que acontece? Se eu não tenho uma ferramenta correta de pesquisas, eu, profissional da comunicação, e eu me lanço nisso com base no meu número de seguidores ou com base no meu... Eu vou entrar numa roubada terrível. Por quê? Porque, via de regra, uma bolha não reflete a realidade. Você precisa de profissionais para te mostrar o que está refletindo com a realidade e para te programar ações com essa realidade. Então, os algoritmos hoje, sim, na minha opinião, eu sou um leitor ávido do Yuval Noah Harari, lá, que fez o Homo Sapiens, e eu estou acabando agora o Homo Deus, fantásticos, fica a dica também, fantásticos. Esse historiador israelense é um cara genial, e ali ele mostra que, principalmente aqui no Brasil, nós estamos há séculos do que alguns lugares já têm, algumas cidades pelo mundo, no sentido de inteligência artificial, no sentido de robótica, no sentido de big data, no sentido de coisas modernas que já estão em funcionamento. Então, para esse algoritmo que está sendo usado agora nessas redes sociais, que elas atendem ao mundo inteiro, é um pouquinho mais tranquilo e faz com que a gente viva numa bolha. Sem você ter uma visão correta e profissional do que está acontecendo no externo, você sempre vai fazer, nossa, como? Fui pego de surpresa, isso é roubo. Olha, fraudaram as eleições, fraudaram isso, fraudaram aquilo. Quando não fraudou nada, é que você fica escutando o que você quer escutar, aí não sai para lugar nenhum. Fabiano Caldeira, o que foi preciso mudar em metodologia de pesquisa ou o que os algoritmos trouxeram de necessidade de adaptação
das pesquisas para esse mundo aí de algoritmos? Reflexão extremamente importante, Mauro, porque você fez, até fazendo um link com o bloco anterior, você falou assim, tem a pesquisa, mas não é que a pesquisa erra, o mais importante da pesquisa é seguir uma tendência, né? Você usou essa expressão. E o legal é assim, a gente está falando de pesquisa e de tendência. O que mudou com os algoritmos é que está muito mais escancarado, para falar o português claro, a necessidade da gente fazer essa mensuração de forma quase que ininterrupta, quase que constante. Então, hoje, a marca que quer trabalhar com comunicação, com envolvimento, com engajamento, para falar de redes sociais, e aí eu envolvo não só redes sociais, eu estou falando de uma loja de chocolate com 50 pontos de venda, que ela tem que estar fazendo um investimento em pesquisa para saber como é que está o índice de satisfação do seu cliente. Tá? Então, eu estou falando com a comunicação de varejo. Mas veja que todos os meios, se for política, a gente hoje em dia não trabalha só mais com comunicação, com pesquisa em época de eleição. Eu preciso saber, eu estou fazendo, eu e Tônio, a gente já está vivendo isso. Campanha para deputado daqui a 2 anos, a gente já vem mensurando a expectativa, os anseios do eleitor a partir de agora. Para quê? Para chegar nessa palavrinha mágica que você disse que é tendência. Então, olha só, as empresas têm que fazer pesquisa para saber o que o consumidor delas acha. Os políticos têm que fazer pesquisa para saber o humor do eleitor em determinadas conjunturas. E aí vem o algoritmo e fala o seguinte, olha, eu vou sugar, eu vou te dar acesso a GPS, ao Waze, vou te dar acesso a Facebook, a Instagram, só que eu vou sugar o seu lifestyle e vou vender isso aí para as grandes empresas. Tem até um vídeo que estava viralizando, só para não me estender demais, estava viralizando, e nós fizemos, eu e a Vanessa, a gente fez aqui, você vai numa função do Facebook para desabilitar os aplicativos que o Facebook fica com os olhos desse tamanho. Impressionante. E aí a gente está sendo tudo sempre hackeado, né? Agora, os impulsionamentos que ocorrem nas redes sociais de vídeos, os impulsionamentos no YouTube, vamos no YouTube, que não é uma rede social. Você vai lá e procura um determinado vídeo, um material que você quer assistir, uma pesquisa ali que você fez, vem antes aquele vídeo lá de alguns segundos e você tem a possibilidade de pular e tal. Esses vídeos, eles também são feitos, eles vêm para a gente com base também nesse trabalho de pesquisa que os algoritmos seguem, né? Para saber quem sou eu, para mandar aquele tipo de publicidade, não? Tudo baseado em pesquisa. Então, se você viu lá, às vezes aparecem aquelas notícias sensacionalistas, vamos supor, jogador do Fluminense é visto nadando pelado na praia, aí você clica nessa notícia, todos os assuntos que estão tagueados nessa matéria já vai acoplada ao teu perfil de usuário da internet. Então, daqui a 3 meses, se aparecer alguma coisa ligada ao Fluminense ou a correr pelado na praia, alguma coisa do gênero, vai aparecer nessa linha, porque já fica, essa inteligência artificial fica ligada. Seguindo com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, antes do nosso próximo tema, a mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, pessoal, infelizmente, os casos de infectados pela Covid-19 na cidade de São Paulo ainda estão altos, crescendo, principalmente entre os jovens. Por isso, ouça o que dizem as autoridades de saúde. Aos primeiros sintomas, minha gente, os primeiros sintomas de febre, falta de ar, dores no corpo, alterações no olfato e no paladar, procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima. O que vem acontecendo com frequência é que as pessoas estão procurando ajuda muito tarde e, tendo sintomas da Covid-19, não espere o quadro se agravar. Quanto mais cedo você buscar ajuda em uma unidade básica de saúde, maiores serão as chances de lidar com a doença.
outra recomendação, que a gente não se cansa de repetir, claro, sempre continue usando máscara em qualquer lugar, mantenha as mãos limpas, use água e sabão para isso, use o álcool em gel, evite aglomerações e, se puder fazer as suas atividades dentro de casa, fique aí na sua casa. Para se informar melhor, acesse a página prefeitura.sp.gov.br/coronavírus ou você pode baixar o aplicativo E-Saúde SP. E-Saúde SP. Mensagem da Prefeitura de São Paulo aqui no programa Gente que Fala. Mais um assunto. Em tempos de pandemia, é preciso muito cuidado na hora de fazer publicidade. Com a crise do coronavírus, consumidores se mostram menos propensos a aceitar ações voltadas para a venda de produtos, segundo alguns grandes nomes do setor, empatia tornou-se a palavra de ordem, pois hoje é preciso entender as dores e as necessidades dos clientes para oferecer os produtos e serviços que atendem o que eles precisam. Tony, eu acho que é assim. Não adianta ter um vendedor, precisa ter um consultor. Eu preciso entender o que você precisa para poder te oferecer os benefícios. A gente vai para aquele assunto lá de trás, para oferecer os benefícios que você precisa, não os atributos do produto. Completamente, né? Uma das características que foram acentuadas nessa nossa pandemia foi essa questão da sensibilidade do consumidor, né? E eu constato com uma tristeza muito grande que a pandemia teve algumas coisas, e você vê todo dia ações aí de auxílio, ações de ajuda, principalmente aos mais necessitados, tão importante nesse país nosso aqui, que infelizmente não tem os programas funcionando, os programas que deveriam ter, uma vez que ele tem uma arrecadação grande e ele tem também uma riqueza muito grande, mas faltam esses programas, então é bacana ver isso. Por outro lado, a pandemia escancarou uma falta de empatia juntamente com uma falta de educação muito grande, principalmente, eu lamento muito dizer isso, mas dos mais jovens, né? É triste isso, mas isso a gente está vendo todo dia. Como não poderia deixar de ser, isso passa também para a questão, a empatia, passa também para a questão da comunicação. A questão da dor do cliente sempre foi importante. Eu tenho mestres que falavam disso já há 15 anos atrás. Falavam, você precisa entender a dor do seu cliente, a dor daquele empresário, a dor daquele líder, a dor daquele político, a dor... O que está o problema dele? Porque você está vindo para ajudá-lo ali. Esse conceito ficou muito mais à flor da pele agora com a pandemia. Então, hoje, o usuário, às vezes, ele pode querer até... Vou a um extremo de um exemplo aqui, né? Ele pode entender que ele vai gostar de tomar um sorvete se ele se sentir meio abraçado, se ele se sentir acarinhado, no melhor da coisa. Você não pode tratar ele agora como olha, o meu é bom, é mais barato e está tudo certo. Não, ele quer pelo menos olhar. Tem uma coisa que sempre funcionou positivamente, graças a Deus, que é a questão da credibilidade. Se você coloca coisas ou pessoas que não tenham credibilidade, né, ligado a determinada marca, a determinado produto, acaba passando, isso contamina com toda clareza. E a credibilidade hoje é mais que tudo, o cara quer olhar nos seus olhos, tanto é que a gente tem um trabalho, Mauro, para que as pessoas que estão trabalhando, sejam atores ou pessoas normais, ou líderes, etc., elas tentem falar com verdade, porque tem que ter um pressuposto de verdade mesmo, não venha fingir, desculpa, porque realmente isso não funciona. Pode me falar, quem quiser me falar, a questão do ator, etc., eu estudo isso, eu sou um estudioso dessa área. Então, assim, se você tirar a credibilidade... fica fraca essa comunicação, fica frágil, fica mole. Então, assim, o importante é que o cara tenha que ter essa credibilidade, porque no passo seguinte, se você conseguir mostrar para ele, olha, eu estou preocupado com você, eu quero te ajudar, ele vem com você. Se você não fizer isso, pode esquecer, você perdeu, e eu acho ótimo que você perca, porque você não está trabalhando essa comunicação direito. Um exemplo disso é o nosso governo federal.
E nessa coisa da empatia, Tony Mastaller, quais são as chances da publicidade ter que se adaptar ao que está acontecendo durante a pandemia? As pessoas em casa, muito tempo diante do computador, diante da televisão, o tempo todo bombardeadas, trazer uma outra forma de comunicação, uma nova... Bom, aí vai depender de pesquisa, evidentemente, para saber o que o público está pedindo. A gente não vê mais, por exemplo, os jingles nas propagandas. Isso é coisa do passado, não funciona, teoricamente não funcionaria mais. Qual a chance disso voltar? O Papa disso era o Zé Rodrigues, né? Mas a gente também não tem ninguém à altura para substituí-lo, ou temos? A altura desse querido que junto Saudoso com o Zé Sá Rodrigues e com o Guarabira fizeram coisas fantásticas, né? Eu te diria assim, a verdade é que, neste momento, o que acaba acontecendo é que a gente tem a possibilidade de criar algo novo. E eu vou mais além, a necessidade de se criar algo novo. E essa criação, eu volto à colocação do Fabiano no começo, questão de que aquela dupla, o genial, o genioso, aquele não sei... Não. Ele tem que ser pautado em informação, em seriedade, em coisas racionais, para que dê um suporte concreto para que você possa ousar na criatividade. Este é o momento para se fazer isso. Exatamente. As pessoas estão muito carentes disso. Nós temos esse momento agora que as ferramentas de comunicação, as empresas, as agências, as produtoras, se não se derem conta, vão estar fazendo um trabalho, um desserviço para o seu cliente. E digo mais, Deus é grande, nós vamos passar por tudo isso, e no passar será uma outra figura que vai necessitar de um outro detalhamento. Não existe voltar atrás. Podemos ter que voltar a usar jingle? Eu, particularmente, adoraria. Poderemos? Sim, poderemos, mas dentro de um novo contexto, dentro de uma nova maneira de se expressar, talvez dentro até de um novo ritmo, dentro de um novo tipo de letra, enfim. Mas assim, e não por obrigatoriedade de ser um novo tipo de letra, mas por uma questão necessária para que você crie essa sintonia com o seu cliente. Se não, pode esquecer. O cliente é a flor da pele. Você não conseguindo ter essa sintonia para chegar nele, pode esquecer. Dinheiro jogado fora. Fabiano, a questão da empatia, você acha que antigos formatos, né, como os jingles, podem trazer essa empatia? Porque é um momento diferente que a gente está vivendo. Os vozeirões que a gente sempre ouvia nas narrações, que não existem mais também, né? Ferreira Martins, que fica triste com isso. Mas, enfim, essas coisas podem voltar com um olhar nessa empatia? Sim. O Duda Mendonça tem uma frase muito bacana que ele fala que o jingle é o caminho mais rápido entre o candidato e o coração do eleitor, né? Porque o jingle, na verdade, se você gosta do jingle, você não racionaliza demais, você sente, você se emociona. O problema na questão política é que, com pouco tempo de campanha, de fato, é uma mídia que não é mais eficiente, né? Não tem eficácia. Agora, a música, eu vou falar agora como publicitário e como músico também, né? A música sempre, até o dia que não houver mais um ser humano vivo. Enquanto houver dois seres humanos, a música sempre vai ser uma poderosa ferramenta de conexão emocional. Sempre. Exemplos. Inclusive em aspectos, em tempos difíceis como o nosso. Exemplo disso, USA for Africa. Acho que foi em 1984, né? Aquela 4, não é isso? Eu tinha 8 anos, mas eu lembro. Foi uma forma de conexão para ajudar o pessoal lá acho que era da Etiópia, não lembro. Quando tem algumas crises maiores, qual o primeiro start antes, pré-pandemia? Vamos fazer um show, Live Aid, né? Foi feito também, para quem viu o filme do Queen, fala muito bem sobre isso. Então, a música sempre vai ser muito eficiente para gerar a empatia, né? Agora, só completando o raciocínio do Tony, rapaz, essa questão da falta de empatia, 2 cases super interessantes que eu presenciei. O primeiro
em plena semana que o governo anuncia o encerramento das escolas, a gente liga a televisão e tem prefeitura anunciando, olha, volta às aulas, vamos manter todos os procedimentos, todos os protocolos, mas a gente continua, tá voltando às aulas. Então, assim, falta de empatia, erro crasso, né, de comunicação. E um exemplo bacana, Mauro e Tony, foi de um empório, né? São Paulo tem bastante empórios. Eu vi um empório que, detalhe, não foi nenhuma ação pensada estrategicamente em propaganda, mas gerou uma propaganda de graça e riquíssima para esse empório, que é o seguinte: o dono do empório, basicamente, ele fez uma vitrine e falou o seguinte: olha, a gente sabe como é que está a situação hoje em dia. Se você está precisando, pegue aqui o seu saco de pão. E as pessoas iam lá, quem precisava tirava. Fantástico. Geração de empatia total. E bem brevemente, para a gente encerrar esse tópico, porque a gente já vai para o encerramento, a empatia é intimamente ligada com a pesquisa. Eu vou pegar o gancho, você citar qualquer músico, e aí você desenvolve trilhas publicitárias, e a trilha ali, né, pensada para gerar empatia, e a pesquisa também tem que dizer alguma coisa a respeito dessa trilha, né? Direto e reto. Assim como a música é poderosa para criar conexão, não se cria nenhuma conexão sem a pesquisa. Porque uma coisa é, como é que eu vou me conectar com milhares, com milhões de pessoas se eu não tiver pesquisado antes? Então, a marca hoje, que quer ter um mínimo de sucesso, não diria nem de sucesso, se garantir, precisa ter uma preocupação profunda com pesquisa. Fabiano Caldeira, nosso tempo se esgotando, sua despedida. Poxa, eu vou Já lamentar, acabou. porque o papo tá gostoso, né? Foi muito legal. Rapaz, e eu tô curioso, viu, Mauro? Só para mandar um abraço para todo mundo aí, para você, para o Tony. Eu tô curioso para saber o que tem naquela cristaleira ali, aqueles livros do Tony, viu? Rapaz, aquela biblioteca deve ser mais importante que a do Museu do Ipiranga. Um abraço. Ficou todo mundo, quem não está na internet, está acompanhando a gente pela rádio, ficou pensando aqui, o que será que tem atrás do Tony ali? Conta aí, Tony, suas pedidas. Olha, meus amigos, são livros. Meus grandes companheiros de vida são livros, mas assim, que estão sempre à disposição dos amigos. Quero dizer assim que passou muito rápido, é um prazer grande demais, Mauro, estar com você sempre, com o Fabiano, puxa vida, aprendo sempre, é sempre uma conversa. E dessa, saio com a seguinte mensagem claro para mim: se eu já tinha a pesquisa como meu parceiro, minha perna para fazer os trabalhos que, graças a Deus, a gente consegue ter um resultado muito positivo, hoje em dia é impossível. Eu deixo aqui um alerta para candidatos, para empresários. Por favor, não vão para os achismos. Isso é coisa do passado, não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. É muito mais sinal de inteligência e crescimento você contatar um instituto. Tire essa história de que isso é caro, é barato. Isso é mentira total. Com tecnologias novas o preço ficou pequenininho, mas faça isso, domine o trabalho que você precisa fazer. E para ter esse domínio você precisa da pesquisa, meu amigo. E eu tenho certeza que o seu resultado vai ser positivo. Mauro, os espectadores, muito obrigado por convidar. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, minha gente. Termina aqui essa edição de terça-feira do programa Gente que Fala, sempre tratando dos assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Com a gente hoje estiveram o Tony Mastaler, ator e publicitário, e também o Fabiano Caldeira, publicitário especialista em marketing político e posicionamento de marca. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor-geral jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.